Aqui é o professor Heitor da Oficina do Estudante, professor de Biologia. E olha, dentro dessa biologia tem um ponto muito importante que a gente não pode se esquecer, tá? É uma semelhança que existe em dois ciclos de parasitas. Nós estamos falando de duas doenças fundamentais para o seu vestibular. São dois vermes nemateumintes, lembra? Aqueles vermes cilíndricos, que às vezes também aparecem com o nome de filoasqueumintes ou asqueumintos, ok? Então vamos lá. Eu queria mostrar para vocês que existem certas semelhanças, tá, fundamentais no ciclo de duas doenças, a ascaridíase e o amarelão. Então vejam só, eu queria que vocês vissem que eu comecei o meu ciclo, vou começar por aqui, ovos nas fezes, tá? Esses ovos, quando caem nas fezes, dependendo, tá? Se você estiver falando da lombriga, que é causada pelo Ascaris lumbricoides, ou dependendo se a doença é o amarelão, que é causada pelo Necator americanus e pelo Ancylostoma duodenale, tá? Vejam o que vai acontecer com esse ovo. O ovo que sai nas fezes do homem possuidor, seja da lombriga em azul, seja do amarelão em vermelho, tá? Eles vão ter destinos diferentes. Os ovos das fezes do homem com lombriga, ele vai parar num rio com a rede de esgoto, tá? E se esse esgoto não for tratado antes de chegar ao rio, essa água do rio pode ser usada depois para irrigar verduras, alimentos que nós vamos ingerir crus. Se não forem bem lavados, bem higienizados, a gente pode pegar e ingerir este ovo. Ou eu posso tomá-lo também numa água eventualmente não filtrada, não tratada, ok? Repare, então, após a ingestão, veja, do ovo, lá no intestino, o ovo da lombriga vai virar uma larva, tá? E essa larva da lombriga, repare, vai perfurar a mucosa do intestino e vai se situar no nosso sangue. Então ela passa para o sangue furando a parede intestinal, tá? Então a larva vai parar no sangue. Caminho da lombriga até agora, qual foi? Os ovos saíram nas fezes, caíram no rio, foram ingeridos e foram parar no sangue na forma de larvas já. Os ovos das fezes, no caso do amarelão, repare, as larvas vão surgir no solo. O ovo caiu no solo, o ovo se transforma em larva. Normalmente são aquelas casas onde as pessoas não têm instalações sanitárias adequadas, tá? Então a pessoa vai num lugar, sei lá, geralmente um lugar mais ou menos camuflado, né? Onde ela fica lá escondidinha, faz as suas necessidades. Depois vai o outro integrante da família, faz ali também. E vem uma visita, também faz ali, tá? Qualquer uma dessas pessoas pode deixar ovos do Necator ou do Ancylostoma duodenale no solo. Esses ovos viram larvas no solo e vejam, e vão penetrar na pele dos pés, geralmente de pessoas que andam descalças, tá? Esse pé tem rachaduras, esse pé tem partes mais finas entre os dedos, né? São pés de pessoas que andam descalças e, portanto, através da pele dos pés, as larvas vão parar no sangue, entenderam? Então, repare bem, da lombriga, o ovo foi ingerido, originou larva no intestino e foi parar no sangue. No amarelão, o ovo virou larva no solo, tá certo? Essa larva do solo penetrou a pele dos pés e foi parar no sangue. Nos dois casos, eu coloco aqui, ó, larvas do sangue, certo? Aí vem a parte comum. Repare um pouquinho. As larvas, através do sangue, seja do amarelão, né, no que seja do Necator americanus, do Ancylostoma ou da Ascaris lumbricoides, olha aqui o nome científico da lombriga. Vejam que eu tomei o cuidado de escrever gênero com inicial maiúscula, não se esqueça isso na sua prova. A espécie com inicial minúscula, termo latinizado, né, e grifado para destacar. Você que vai usar a sua escrita caneta, manual, manuscrita, né? Só tem um jeito, é que tem que grifar, tem que destacar no texto. Cuidado para não colocar o lumbricoides com letra maiúscula que você erra, tá? Mas vamos lá. Nos dois casos, as larvas ficam parando no sangue. E o sangue vai ter que passar pelos pulmões. E como esse pulmão tem uma rede capilar muito fininha, essas larvas acabam se enroscando nos pulmões, tá? E vão crescer até alguns milímetros desses pulmões.
Por isso que às vezes aparecem questões dos vestibulares citando causas de pneumonia, por exemplo, pneumonites, que não são nem virais nem bacterianas, mas são causadas por verminose. Que verminose? Essas larvas que vão parar no pulmão, tá? Como algo estranho está nos pulmões, um reflexo para a nossa retirada dessa coisa que se encontra no pulmão, no caso, a larva, vai ser a tosse. E quando nós tossimos, o que vai acontecer? Nós temos os bronquíolos, temos os brônquios, temos a traqueia, tá certo? E você vê, são as nossas vias aéreas superiores. Essa larva vai sendo empurrada para cima. E à medida que essa larva é empurrada para cima, ela chega na nossa glote. Pessoal, o que é a glote? A glote é uma abertura na nossa laringe que permite a passagem de ar para os pulmões, tá? Tanto é que se você colocar o dedo aqui na sua laringe, a hora que você engole, ó, a laringe sobe. E tem a valvulinha chamada epiglote que vai fechar a glote, não deixa passar o alimento, não deixa passar saliva quando você engole, tá? E o que aconteceu? Aqui no caso foi a larvinha que foi subindo pelas vias aéreas superiores, atingiu a glote. Daí nós fazemos o nosso reflexo da deglutição, talvez um pequeno pigarro, né? E engolimos. Quando nós engolimos a larva chega onde ela precisa. Qual que é o lugar? É o intestino. E qual o intestino? O intestino delgado. Por que o intestino delgado? Porque lá é que tem o alimento que nós comemos. E, querendo ou não, esses causadores do amarelão e da ascaridíase são nematelmintos que têm boca e têm ânus e que comem o nosso alimento. Quer dizer, aquilo que está lá dentro, que nós comemos, e já até iniciamos a digestão, afinal já está no intestino delgado, eles se alimentam daquele alimento nosso, tá? No caso, veja bem, vamos deixar bem esclarecido, a Ascaris lumbricoides, ela come o nosso alimento, por isso que ela está no intestino. O causador do amarelão, esse Ancyloston rhododendron, aí, veja, o nome da doença é amarelão. Ele provoca na gente hemorragias intestinais. Se você for olhar para ele, eu vou fazer um esqueminha aqui, que é meio, não é uma perfeição, mas está aqui, ó. Dá muito bem para você perceber que ele é cilíndrico, tá? E ele tem também estruturas raspadoras que ele usa para raspar a nossa mucosa intestinal, tá? E ele se alimenta de sangue. Este amarelão, ele provoca na gente focos hemorrágicos intestinais. Nós até podemos ficar anêmicos porque nós perdemos sangue. No caso da lombriga, nós também podemos ficar anêmicos. Por quê? Porque às vezes a infestação é tão grande que ela consome aquilo que nós temos de nutrientes e que preveniriam a nossa anemia, fazendo com que nós produzíssemos mais hemácias, ok? Tá? Então, os dois podem levar-nos à anemia, podem levar-nos à desnutrição, porque são parasitas, eles competem conosco, né? O amarelão, ele provoca hemorragia, o Necator americanus e o Ancyloston rhododendron, tá bom? Agora veja, chegaram ambos no intestino e a reprodução é sexuada. Notem, eles são seres dioicos. Olha, pessoal, esta palavrinha, ó, dioicos, uma palavrinha muito boa, né, para a gente lembrar. Di quer dizer duas, oikos quer dizer casas. Ó, na verdade são duas casas, uma para cada sexo, né? Quer dizer, quando eu falar em dioicos, nós falamos em sexos, no caso aqui, separados desses dois organismos, tá? Então eles têm sexos separados. E o ato sexual deles vai ser no intestino e vai resultar naqueles ovos que saem pelas fezes, tá bom? Então, vejam bem, o que você tem de semelhante entre esses causadores da ascaridíase e do amarelão? Semelhanças. Ciclo pulmonar obrigatório. Ou seja, via sangue, as duas larvas chegam nos pulmões, as duas larvas crescem, provocam tosse, nós ingerimos e chegam no intestino. Tá? A lombriga come comida nossa e o amarelão, o causador do amarelão, Necator e Ancylostoma, eles vão se alimentar do nosso sangue. Ok? As diferenças. No caso da lombriga, nós vamos ingerir o ovo e vão surgir larvas do nosso intestino que vão perfurar e vão para o sangue, tá? E no caso do amarelão, as larvas vão se formar no solo a partir dos ovos saindo nas fezes e vão entrar na pele dos pés. Tome muito cuidado, viu? Porque é nesse caso que você deve colocar no vestibular, como medida preventiva, o uso de calçados. E não no caso da esquistossomose. Lembra? Veja o nosso outro vídeo sobre Schistosoa mansoni para vocês verem.
Na água não adianta você entrar de sapato, ele não vai prevenir que o xistossoma entre por outras partes do seu corpo, né? No caso que entra é a larva cercária do xistossoma. É neste caso, no caso do amarelão, que uma medida profilática boa é o uso de calçados. Tudo bem, pessoal? E lógico, ter instalações sanitárias adequadas, etc. Tá bom? Então, espero que vocês aproveitem, espero que vocês vejam bem essa aula e que vocês vão muito bem nos seus vestibulares, ok? E se gostaram desse vídeo, por favor, deem a sua opinião. Muito obrigado.